寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se a União Soviética nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra, né? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, a real é que a União Soviética nunca caiu, pois a Transnistria ainda existe. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e tô brincando. Bem, eu acredito que dispensa comentários, né, sobre a contextualização da queda da União Soviética. Creio que é um assunto mais debatido ainda mais nos tempos de políticas atuais, de polarização entre esquerda e direita. Então vamos aí direto para a teoria, mas vamos aí já começar nos anos 80, né? Vamos lá. Primeiro, o inscrito falou que para a União Soviética nunca cair. Ok. Mas vamos supor que para a União Soviética não cair, o Gorbachev, acho que é o Gorbachev, ele abre mão, né, dos estados satélites da União Soviética porque estava ficando difícil de manter revoltas, mandar soldado, mandar suprimento, mandar armamento, treinamento, cuidar dos assuntos internos do país, cuidar dos assuntos externos dos países. Então já vamos eliminar ali todos os países que eram estados tampões, né? A Alemanha vai se reunificar, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária, todos eles vão voltar, né, a ter seus respectivos governos, né? Mas a questão é o seguinte, né? Alguns países da Ásia Central nós vamos manter, os países do Cáucaso como Armênia, Geórgia, Chechênia, Azerbaijão, a gente ainda vai trabalhar neles depois, beleza? Então vamos lá. Bem, primeiro, né, em 1989 também aconteceu a revolta ali na Mongólia, né? Mas vamos supor que nós não vamos alterar essa revolta na Mongólia, né, que é uma revolta de independência e sair da esfera de influência soviética, pois o pessoal já estava descontente com o governo. Mas tem um porém: a União Soviética, nesse cenário aqui, vai pensar que a Mongólia está sendo sustentado pela China para pedir uma separação. Então, no início, a União Soviética não vai ligar tanto, né, pois eles vão confiar nas autoridades ali das mongol, mas ao mesmo tempo eles vão vendo ali que eles vão perdendo o cenário, né, e a partir desse momento que as coisas vão ficando meio tensas, vão perdendo terreno, aliás, não cenário também, né, vão perdendo terreno. E a partir desse momento, a União Soviética, né, ela acaba enviando, né, os seus soldados, a sua polícia ali para ajudar o governo local da Mongólia a recuperar o poder ali, a ficar no poder e tentar implementar a Mongólia à União Soviética. Mas isso ia acabar gerando um protesto da China, né, porque em teoria, por mais que a Mongólia fosse um país sob a esfera de influência soviética, a Mongólia era mais um estado tampão, né, justamente para a União Soviética não fazer fronteira direto com a China e com a China não fazer fronteira direto aí com a União Soviética através da Mongólia. Então, né, a China provavelmente ia ver isso como uma violação, ia fazer questão de mostrar para o mundo, e sem contar que, lógico, eles iam protestar na ONU, eles iam impor sanções aí à União Soviética.
e provavelmente iam colocar soldados ali na fronteira, porque eles pensaram, pô, eles invadiram a Mongólia, daqui da Mongólia eles podem ir para a Mongólia interior, para Manchúria e para Xinjiang. E aí, a gente vai ficar como? Então eles colocam soldados ali na fronteira, assim, isso já em 1991, né? Com a Mongólia já ocupada militarmente pela União Soviética, não anexado ainda. Então, a partir desse momento, né, a China pensa, não, beleza, vamos começar a sustentar os guerrilheiros, né, e a partir do momento que a China começa a sustentar os guerrilheiros, a União Soviética começa a ver isso como uma afronta, né, ao governo socialista e começa a acusar a China aí de revisionismo, de estar alinhado com os porcos capitalistas, de estar alinhada com o Ocidente. A União Europeia só ia observar isso, os Estados Unidos, bem provável que ajudasse a China de um modo indireto, através de imagem de satélite, de inteligência, tipo, olha, acho que eu vi um soviético em tal lugar, hein? Ó, mas é uma suposição, hein? Meu satélite que pegou isso. Eu não te falei foi nada. Então, a partir desse momento, eu creio que sim, a China em 1991, já para 1992, podia acabar invadindo a Mongólia, né, justamente porque, em teoria, né, a União Soviética acabou violando a neutralidade da Mongólia primeiro. Então seria bem provável que sim, a União Soviética e a China se enfrentassem ali dentro da Mongólia, né, cada um com suas facções, né, os chineses com os mongóis pró-China e os soviéticos ali ficaria mais com o governo, mais com os soldados mongóis mesmo. Enquanto a China ficaria com guerrilheiros, separatistas, ou então até mesmo desertores, algumas milícias. E a partir desse momento, né, ia assim começar um atrito, uma guerra entre a China e a Mongólia. E eu já vos digo aqui, a vitória, vamos supor que essa guerra aí demore, sei lá, em média 1 ano e meio, perto de 2 anos, né? Afinal, a China estava começando a crescer economicamente, né? O exército também, mas ainda já fazia tempo que eles não participavam de uma guerra. Já a União Soviética, né, tinha acabado de sair basicamente do Afeganistão, então sim, eles ainda estavam bem experientes em guerra, porém eles ainda não tinham muita grana. Então o jogo meio que estava nivelado. Um estava crescendo de grana, mas não tinha um bom exército ainda, e o outro tinha um bom exército, mas não tinha muita grana. Então, a partir desse momento, né, a China vai ganhando espaço ali na Mongólia, vai ganhando terreno ali na Mongólia, e os soviéticos, né, eles vão meio que saindo dali, vão particularmente se retirando aos poucos, e a partir de 2 anos vai de conflito, de protestos, né, de imagens vazadas, eles acabam aí se retirando da Mongólia. E a partir desse momento, a Mongólia passa a ser uma esfera de influência da China, né? Seria meio que controlada diretamente aí pela China. Então, a União Soviética iria sim acabar perdendo mais um estado satélite. Porém, né, os países da Ásia Central, vendo que provavelmente sim, eles que seriam os convocados, afinal, os russos em si, né, já estariam cansados, os chechenos, né? Então, eles poderiam acabar se revoltando, né? Porque, pô, eles não mal investem aqui, só chama a gente para resolver briga. Tudo bem que, economicamente falando, seria mais fácil. Porém, isso poderia acabar causando uma certa revolta, né? Pois eles poderiam tá vendo, né, que estariam sendo usados enquanto os russos ali estariam quietos na deles. Mas a partir desse então, né, países como Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão provavelmente iriam se unir também para começar um conflito, uma revolta interna, né, justamente pelo fato, né, de que a China também poderia acabar sustentando essa revolta interna pelo fato de alguns países aí fazerem fronteira aí com Xinjiang. Então a China podia facilmente entregar armamento aí para esses países, né? Afinal, eles meio que não estariam do lado da China, mas estariam se rebelando contra a União Soviética, e a China ficaria mais segura tendo menos países soviéticos aí ao lado dela. A Coreia do Norte iria se manter neutra nesse conflito, né? Nessa Guerra Fria, nessa Guerra Fria Vermelha. Os Estados Unidos iam observar, provavelmente eles iam ajudar um pouco mais a China, pois
eles iam ver que a China é um pouco mais moderado que a União Soviética, então, e mais diplomática também. Então, a partir desse momento, né, os Estados Unidos meio que poderiam adotar uma postura meio que pró-China, mesmo que de um modo mais indireto. Então, já a questão aí, né, dos países da Ásia Central, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, enfim, eles poderiam sim já meio que pegar a independência. Eu acredito que o Cazaquistão seria particularmente o único país aí da Ásia Central a ficar aí dentro da União Soviética, tá? Então, né, a partir desse momento já estamos já em 1996, 1997, e a União Soviética, querendo ou não, né, largando desses países, ela meio que vai conseguir dar uma respirada, pois é menos para sustentar. E sem contar que eles têm o Cazaquistão também, que é um grande lugar aí que dá para plantar, tem terras férteis. Então, né, os soviéticos poderiam acabar sobrevivendo aí através do Cazaquistão. Já em 1996 também, né, os chechenos poderiam acabar tentando se retirar do país, né, e com isso, né, o Azerbaijão poderia sim ver uma oportunidade de ajudar os chechenos, por mais que ambos sejam diferentes, né, uma sunita, outra xiita, mas ainda assim o mesmo inimigo em comum. E eu acho que isso ia acabar gerando uma guerra, uma espécie de guerra civil do Cáucaso, né, onde a Geórgia poderia acabar participando, a Armênia também, e o Irã, eu acredito que sim, ele ajudaria a Chechênia indiretamente através do Azerbaijão, né? Afinal, o Irã também não se sentia muito confortável ali com a fronteira ali soviética, uma vez que eles já foram invadidos, né? Então, creio que a questão aí da Chechênia poderia sim ser transformada numa guerra civil. Já a questão da Geórgia, né, e da Armênia, eu acredito que a Turquia provavelmente também ajudaria o Azerbaijão, na promessa do Azerbaijão também tirar a fronteira ali, né, tirar a fronteira ali da Armênia com a Turquia. Afinal, os dois países sempre se deram bem, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, pois muitos azeris, né, tinham se recusado a guerrear contra os turcos pelo fato de ambos serem muçulmanos. Então, a partir desse momento, né, a Turquia poderia acabar botando lenha na fogueira, porém a questão da OTAN seria um negócio um tanto quanto complicado, né? Calma aí que eu já volto já na questão da OTAN. Já essa guerra civil do Cáucaso, eu acredito que poderia sim terminar em movimentos separatistas, mas eu não acho que eles iriam se separar da União Soviética, tá? Eu acho que os russos, né, os soviéticos, os ucranianos poderiam sim acabar mandando soldados para lá e provavelmente teríamos insurgência aí desses países até mais ou menos 2010, 2015 por aí. Lógico que dentro do controle soviético, mas a partir de 2015, né, as coisas já estariam mais controladas e esses países ainda estariam fazendo parte aí da União Soviética, porém o Azerbaijão estaria um pouquinho mais, eu não vou dizer autônomo, mas eu vou dizer que um pouquinho mais tranquilo em relação à questão de fronteira, pois eles estariam fazendo fronteira aí já com a Turquia, e isso ajudaria a diminuir as tensões, né, entre pelo menos a Turquia e a União Soviética, ou vulgo OTAN. Já a questão da OTAN, os países que eram estados satélites, né, da União Soviética poderiam sim acabar ingressando na OTAN, mas eu acredito que todos eles, em média, de 2005 para frente, não acho que seria uma questão tão fácil deles irem para a OTAN, uma vez que eles poderiam acabar sendo de fato invadidos, né, e eles não iriam ter recursos para tancar uma guerra. Então eles poderiam fazer aquele mesmo esquema, esperar um tempo, fingir uma neutralidade e, quando menos esperar, assinar um tratado aí por debaixo dos panos. Opa, agora eu sou da OTAN, ninguém mexe comigo. Poderia fazer isso, eu não sei se isso tem algum problema jurídico legal, falando assim, mas é só uma teoria, gente, só uma teoria. Já a questão da Finlândia nunca seria da OTAN, né? Afinal eles iriam adotar uma postura de neutralidade. A Suécia também nunca seria da OTAN, porém a Noruega poderia sim continuar sendo da OTAN normal. Já
dentro da própria Rússia, né, a questão econômica e coisas do tipo, bem, o Putin não iria assumir. Porque provavelmente, né, se o Gorbachev morreu em 2022, ou seja, ele ainda ter tempo para governar, ele ainda iria governar por bastante tempo. E nesse meio tempo, provavelmente sim, ele acharia um sucessor, que não seria o Putin, então as políticas seriam diferentes, né? A Coreia do Norte seria sustentada, ainda seria sustentado, mas talvez não tanto quanto era durante o período do Kim Il-sung e talvez até mesmo do Kim Jong-il. Já os países daqui da América do Sul, né, ou da América Latina, como Cuba, Venezuela, poderiam sim, basicamente, ser países mais radicais, falando em questões ao se opor às políticas americanas. Então, eles ainda assim teriam, de certa forma, um grande apoio soviético, eles não estariam largados ali, né, pela Rússia, mas meio que pegaria mal dentro dos governos latinos, né, principalmente na questão da Venezuela, porque, né, primeiro, o Brasil não é um país comunista e é um país bem religioso, né, e por mais que não seja um dos países mais conservadores do mundo, ainda assim a religião é bem forte por aqui e e o exército brasileiro jamais iria aceitar um governo comunista aqui dentro, ou fazendo fronteira. O povo da Venezuela também é um povo bem religioso, mas eu não acho que eles iriam aceitar, né, a ajuda de ateus declarados interferindo na fé do povo. Então isso poderia causar revolta. Não estou dizendo que não poderia ter um Maduro, que não poderia ter um socialista, alguém que não fosse tão ateu, mas também que não fosse tão pró-América. Então sim, teriam revoltas normais aqui, como aconteceu. Países na África, como por exemplo Burkina Faso atualmente, né, com Taboré, não sei pronunciar o nome daquele maluco lá. Eu acredito que sim, aí sim, provavelmente eles iriam adotar uma postura mais comunista, uma postura mais semelhante ao Thomas Sankara, né? A União Soviética moderna iria tentar visar os novos países que estavam emergindo, talvez muito provavelmente, né, como países com movimentos separatistas africanos, que eles estariam sim podendo sustentar. Já a questão da Palestina e conflito de Israel, eles poderiam acabar sustentando de um modo um pouquinho mais declarado, um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouco mais descarado, né, que eu falando, mas OLP e fazendo uma forte oposição, fazendo com que, né, guerras de procuração continuem acontecendo. Eu não acho que esses grupos pró-soviéticos, né, que serão considerados grupos mais seculares, mais ateus, falando a grosso modo, eu não acho que eles seriam tão aceitos pelo Hamas, pelo Fatah, pelo Hezbollah, pelo governo local, pela população local, mas ainda assim eles estariam ali, né, para fazer uma frente a Israel. E toda ajuda é válida, mas ainda assim iriam ter coisas aí, né, tipo, iriam ter escaramuças internas ali entre eles. E Israel ia ver uma oportunidade, né, de confundir mais o pessoal e deixar os caras aí se degladiando. Já a questão da China e da União Soviética, eu acredito que eles iriam romper as relações em 2015 e no máximo 2017, mas talvez poderiam estar pensando em restaurar agora, né, principalmente aí depois da morte aí do Gorbachev. Já a questão da Coreia, né, ficaria alarmado. Os Estados Unidos ainda manteriam uma presença mais forte no Japão e na Coreia do Sul, né, temendo uma invasão. A questão de Taiwan seria uma questão um pouco mais delicada, né, porque se os Estados Unidos pensassem em intervir militarmente, a União Soviética poderia tentar comprar a briga da China também e falar que ajudaria a China numa briga contra os americanos. E isso deixaria os Estados Unidos alarmados, o Japão principalmente, porém deixaria a China um pouco mais tranquila em, sei lá, invadir Taiwan quando eles quisessem. Afinal, os Estados Unidos não iriam se meter em uma briga direta com a China, né, e com a União Soviética ao mesmo tempo.
Porém, na Península Coreana, eu acredito que continuaria a mesma coisa. Já a questão do Camboja, também pode ser que o Camboja ainda continuasse, né, na República Popular do Kampuchea, né, com o ex-Heng Samrin, né, o Heng Samrin poderia nomear alguém ali, se bem que o Heng Samrin acho que ainda está vivo, né. Então ele poderia governar, né, o Camboja, o Laos e o Vietnã seriam comunistas de esferas soviéticas, esfera de influência soviética. Porém, a China poderia sustentar algum grupinho ali no Camboja, no Laos, né, para fazer uma oposição aí ao governo pró-soviético. A Tailândia ficaria tanto faz, tanto fez. A Índia ficaria um pouco mais tranquila, né? Afinal, a China não iria mexer diretamente com a Índia, pois a União Soviética poderia ameaçar invadir a China caso a China ameace invadir a Índia. Sem contar os equipamentos, né? Então, tipo, contra o Paquistão a mesma coisa. A União Soviética poderia, né, garantir uma segurança maior, talvez até ameaçando nucar o Paquistão em caso de uma invasão total, né? Então, deixa ali na zona de disputa, ali da Caxemira, mas se pisar em Nova Delhi, vai tomar uma nuke. E vai vir da União Soviética, não vai vir nem da própria, nem da própria Índia. Mas aquela coisa, né? Eventualmente poderia ter algumas escaramuças ali dentro da própria União Soviética, né? Talvez até mesmo sustentado pela China ou pelos Estados Unidos ou até talvez pelo próprio Mossad, uma vez que eles iriam ver que a União Soviética seria uma pedra no sapato ali, né? Principalmente na questão da Palestina. Países como Irã poderiam ter uma aliança mais segura contra Israel e, enfim, eu acredito que seria isso. Já grupos insurgentes como Al-Qaeda, Estado Islâmico, coisas do tipo aí, infelizmente eles iriam continuar existindo. Porém, eu acredito que, falando nisso, né, a questão da Síria, do Bashar al-Assad, eu acho que seria muito mais defendido, tá? E eu acho que a Síria, né, o HTS, não subiria no poder. Então, provavelmente sim, a Síria poderia ainda continuar em guerra civil, não que ela ainda não esteja, né? Mas o governo ainda poderia ser uma dinastia aí da família Assad. Beleza? Mas enfim, estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Comentem aí o que vocês acharam, comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. E inscrito que me pediu essa teoria, desculpa a demora, mas eu fiz. Beleza? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Mas enfim, não se esqueçam, né, de me seguir no Insta e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Né, dar aquele apoio, ver as teorias tanto do card quanto da descrição, curte a página do canal no Face. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua. Beleza? Falou e fui!